Israel, um povo escolhido, mas um povo perdido. Um rei fraco governava a nação, e ao seu lado, uma rainha impiedosa trouxe consigo a escuridão. Jezabel, a sacerdotisa de Baal, ergueu altares a deuses falsos, corrompeu o povo e assassinou os profetas do Deus verdadeiro. Mas houve um profeta, um homem cujo nome ressoou nos céus e estremeceu os reis da terra. A sua voz desafiou a idolatria, e com as suas palavras o próprio céu fechou-se durante anos. Pela vida do Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. O juízo tinha começado, 3 anos sem chuva, 3 anos de fome e desespero. E quando tudo parecia perdido, o profeta voltou. Ergueu-se sozinho contra 450 profetas de Baal. Um povo inteiro observava, expectante. Clamai ao vosso Deus. Vamos ver se vos responde. Os falsos profetas gritaram, feriram-se, suplicaram, mas o céu permaneceu em silêncio. E então, um simples homem levantou a sua voz ao céu. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu és o Deus verdadeiro. Fogo do céu, milagres que desafiavam a razão, perseguição implacável, Deus a falar com um homem no silêncio da montanha, e um fim que nenhum outro homem conheceu. Esta foi a história de Elias, o homem que desafiou reis e deuses falsos, o homem que não conheceu a morte. O filme Elias. Nos dias sombrios do rei Acabe, filho de Omri, Israel tinha se afundado profundamente na apostasia, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o precederam. Não satisfeito com os pecados de Jeroboão, tomou por esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir e adorar Baal. Ergueu um altar a Baal no templo que construiu em Samaria e fez também uma imagem de Azerá. A idolatria, ferozmente impulsionada pela rainha Jezabel, não apenas dominava a terra com altares pagãos, mas ela própria empreendeu uma campanha sangrenta para exterminar os profetas do Senhor. No meio desta sufocante escuridão espiritual e perseguição, Deus levantou um homem do deserto, de Tisbe, em Gileade, Elias, cujo próprio nome era uma declaração de guerra contra a idolatria reinante. O meu Deus é Javé, um homem vestido de forma rústica, com um manto de pelos e um cinto de couro, mas investido com o poder do Espírito de Deus. Sem aviso prévio, como se tivesse surgido do nada, Elias apresentou-se ousadamente diante do homem mais poderoso e corrupto do reino, o rei Acabe. Não havia medo no seu rosto, apenas a autoridade daquele que o enviava. A sua mensagem foi direta, um juízo divino contra a idolatria da nação. Imagina o impacto, uma declaração que desafiava não só o rei, mas também Baal, o deus cananeu da chuva e da fertilidade, a quem Acabe e Jezabel serviam. Com estas palavras, Elias fechou os céus. A seca que se seguiu não seria um fenômeno natural, mas um juízo deliberado. Sem chuva, os rios secariam, os campos rachariam, as colheitas morreriam e o espectro da fome e do desespero pairaria sobre Israel. Mas no meio do juízo, Deus providenciou um refúgio para o seu servo fiel. Afasta-te daqui, dirige-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás da sua água, e eu ordenei aos corvos que te sustentem ali. Elias obedeceu sem hesitar. Retirou-se para a solidão do ribeiro de Querite.
um lugar escondido, longe da fúria de Acabe. E ali, naquele lugar improvável, foi testemunha da fidelidade sobrenatural de Deus. Manhã e tarde, desafiando a sua natureza, os corvos, aves consideradas impuras, traziam-lhe pão e carne. Levanta-te, vai a Sarepta de Sidom e permanece ali. Eis que eu ordenei a uma viúva daquele lugar que te sustente. A ordem era surpreendente. Sarepta não ficava em Israel, mas em Sidom, a terra natal de Jezabel, o próprio coração do culto a Baal. Deus enviava o seu profeta ao território inimigo para ser sustentado por uma viúva gentia, provavelmente pobre e sem recursos em plena fome regional. Mais uma vez, Elias obedeceu. Viajou até Sarepta e, ao chegar à porta da cidade, encontrou a viúva a apanhar lenha, tal como Deus lhe dissera. Disse-lhe: Peço-te que me tragas um pouco de água num vaso, para eu beber. E peço-te também que me tragas um bocado de pão na tua mão. Ela reconheceu o Deus de Israel pelo aspecto ou pelas palavras de Elias. Não tenho pão cozido. Só me resta um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Agora estava a voltar a apanhar 2 pedaços de lenha para preparar isto para mim e para o meu filho, para comermos e depois morrermos. A sua situação era desesperante. Estava à beira da inanição, com o último sustento para si e para o filho. O pedido de Elias parecia cruel, mas o profeta ofereceu-lhe uma palavra de esperança, baseada numa fé radical. Não temas. Vai, faz como disseste. Mas primeiro, faz para mim uma pequena torta, assada debaixo da cinza. E traz-ma. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se esgotará, nem o azeite da almotolia faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Prova de fé para esta mulher. Dar o último que tinha a um estranho, baseando-se apenas na promessa de um Deus estrangeiro. Mas ela, demonstrando uma fé extraordinária, fez conforme a palavra de Elias. E o milagre aconteceu. Comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. E a farinha da panela não se esgotou, nem o azeite da almotolia faltou, conforme a palavra do Senhor dita por Elias. Deus honrou a fé obediente de uma viúva gentia em terra pagã. Mas a provação em Sarepta ainda não tinha terminado. Aconteceu depois destas coisas que o filho da mulher, dona da casa, caiu doente. E a doença foi tão grave que deixou de haver alento nele. Morreu. A dor e a angústia encheram aquele lar que já conhecera o milagre da provisão. O que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste para me lembrar as minhas iniquidades e para fazer morrer o meu filho. Elias, sentindo profundamente a dor da mulher e a aparente contradição da situação, agiu com fé. Pegou no menino do colo dela, levou-o ao quarto superior onde ele se hospedava e deitou-o sobre a sua própria cama. Então, clamou a Deus com uma intensidade nascida da fé e da compaixão. Senhor, meu Deus, até mesmo a esta viúva, com quem estou hospedado, afligiste, fazendo morrer o seu filho. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças voltar a alma deste menino para ele. E deitou-se sobre o menino 3 vezes, clamando ao Senhor em cada ocasião. Era um ato de identificação total com a morte do menino e uma súplica fervorosa pela vida. E o Senhor ouviu a voz de Elias. A alma do menino voltou para ele e reviveu.
Elias tomou o menino, desceu com ele do quarto para a casa e entregou-o à sua mãe. Vê, o teu filho vive. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela já acreditava no milagre da farinha e do azeite, mas agora tinha visto o poder de Deus sobre a própria morte. Passaram-se 3 longos anos de seca devastadora. A terra gemia, a fome era severa em Samaria. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vai, apresenta-te diante de Acabe, e eu farei chover sobre a face da terra. O momento do confronto final tinha chegado. Elias obedeceu. No caminho, encontrou-se com alguém inesperado. Obadias, o mordomo de Acabe. Mas Obadias não era como seu senhor. A Bíblia diz que Obadias temia grandemente o Senhor. De fato, quando Jezabel estava a massacrar os profetas, Obadias arriscou a sua própria vida ao esconder 100 deles em cavernas, 50 em cada uma, e sustentá-los com pão e água. Um homem fiel no meio da corte mais corrupta. Elias falou-lhe: Vai e diz ao teu senhor, Acabe, eis que Elias está aqui. Em que pequei, para que entregues o teu servo nas mãos de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, onde o meu Senhor não tenha mandado procurar-te. E quando diziam, não está aqui, ele fazia jurar aquela nação, ou reino, que não te tinham encontrado. E agora dizes, vai, diz ao teu Senhor, eis que Elias está aqui? Acontecerá que, logo que eu me afaste, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde. E quando eu for e der a notícia a Acabe, e ele não te encontrar, matar-me-á. E o teu servo teme o Senhor desde a sua juventude. Não foi contado ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Que escondi 100 homens dos profetas do Senhor, 50 em cada caverna, e os sustentei com pão e água. E agora dizes, Pai, diz ao teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele matar-me-á. Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que hoje me apresentarei diante dele. Obadias levou a mensagem e Acabe, que procurava desesperadamente Elias, talvez para o culpar e até matá-lo, foi ao seu encontro. O ar estava carregado de tensão. És tu o perturbador de Israel? Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda reunir todo o Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe, talvez por curiosidade, por desespero perante a seca, ou sentindo-se compelido pela autoridade divina que emanava de Elias, convocou o povo e os profetas pagãos ao Monte Carmelo. Era um lugar estratégico visível de grande parte do norte de Israel. Ali, perante a multidão reunida, Elias lançou um desafio direto à ambiguidade espiritual do povo. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o a ele. O povo, talvez por medo, por uma convicção dividida ou por vergonha, não respondeu palavra. O silêncio era eloquente. Então Elias propôs uma prova definitiva, um confronto público entre Javé e Baal. Só eu fiquei como profeta do Senhor, mas dos profetas de Baal há 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e escolham eles um. Cortem-no em pedaços, e ponham-no sobre a lenha, mas não lhe deitem fogo. E eu prepararei o outro bezerro,
e o porei sobre a lenha, sem pôr fogo debaixo. Depois invocareis o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por fogo, esse é Deus. O povo de Israel aceitou o desafio. A prova começou. Os profetas de Baal prepararam o seu sacrifício. Desde a manhã até ao meio-dia, clamaram freneticamente. Gritai mais alto, pois é Deus. Talvez esteja a meditar, ou ocupado, ou em viagem. Talvez esteja a dormir e será preciso acordá-lo. Eles clamavam com grandes vozes e, segundo o seu costume pagão, feriam-se com facas e lancetas até o sangue escorrer sobre eles, tentando provocar a compaixão ou a atenção do seu Deus inexistente. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar freneticamente até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, nem resposta, nem quem ouvisse. O silêncio de Baal foi ensurdecedor. A impotência do paganismo ficou exposta. Então chegou a vez de Elias. Enchei 4 talhas com água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E assim o fizeram 3 vezes seguidas. A água corria ao redor do altar e até a valeta ficou cheia. Estava tudo encharcado. Qualquer possibilidade de truque ou fogo escondido era impossível. Então, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e elevou uma oração simples, direta e poderosa, centrada na glória de Deus e na restauração do seu povo. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fazes com que o coração deles se volte para ti. A resposta foi imediata e aterradora. Caiu fogo do Senhor desde os céus. Não foi um raio comum. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras do altar, o pó ao redor e até a água que estava na valeta. A demonstração do poder de Javé foi total e inequívoca. Ao vê-lo, todo o povo se prostrou com o rosto em terra, dominado pelo temor e assombro, e clamaram reconhecendo a verdade. A vitória de Javé foi completa. Segundo a lei de Deus, em Deuteronômio 13, que ordenava a morte àqueles que incitassem à idolatria, Elias deu uma ordem firme. Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles prenderam-nos, e Elias levou-os ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Foi um ato de julgamento severo, mas necessário para purgar a idolatria que tinha corrompido a nação. Imediatamente depois, Elias anunciou a Acabe o fim da seca. Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma grande chuva. Enquanto Acabe subia para comer, Elias subiu ao cume do Carmelo. Ali, prostrando-se em terra, pôs o rosto entre os joelhos, numa postura de oração intensa e humilde. Disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o mar. Não há nada. Volta 7 vezes. A 7ª vez o servo regressou com notícias. Vejo uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem que sobe do mar. Vai e diz a Acabe: atrela o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E aconteceu que, enquanto falavam, os céus se escureceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, que cingiu os seus lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel,
demonstrando uma força sobrenatural. Israel tinha visto o poder de Deus sobre o fogo e a chuva, mas a batalha espiritual estava longe de terminar. Assim me façam os deuses, e ainda mais, se amanhã a estas horas eu não fizer da tua vida como a de um dos profetas que mataste. Elias, o homem que tinha enfrentado com coragem o rei Acabe e 850 profetas pagãos, o homem que tinha visto descer fogo do céu e orado para que a chuva voltasse, agora, ao ver o perigo e a determinação assassina de Jezabel, teve medo. O contraste é impactante e profundamente humano. Levantou-se e foi para salvar a sua vida. Fugiu para o sul até Berseba, em Judá, onde deixou o seu servo. Ele continuou sozinho pelo deserto, um dia de caminho, até que, exausto física, emocional e espiritualmente, sentou-se debaixo de um zimbro e ali, na solidão e no desespero, desejou morrer. Já basta, ó Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sentia que tinha falhado, que o seu esforço não tinha mudado nada e que estava completamente sozinho. E deitando-se debaixo do zimbro, adormeceu. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, não o abandonou nem o repreendeu naquele momento de fraqueza. Em vez disso, mostrou-lhe o seu cuidado terno e sustentador. Eis que um anjo o tocou. Levanta-te, come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um bolo cozido sobre brasas e uma pilha de água. Comeu e bebeu e voltou a deitar-se, ainda consumido pelo cansaço. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou nele e disse: Levanta-te e come, porque muito longo será o caminho para ti. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e fortalecido com aquele alimento sobrenatural, caminhou 40 dias e 40 noites, sem necessidade de mais sustento, até chegar a Horebe, também conhecido como Sinai, o monte de Deus. O mesmo lugar onde Deus se revelara a Moisés e entregara a lei, um lugar de encontro divino fundamental. Ali, em Horebe, entrou numa caverna, onde passou a noite, e veio a ele a palavra do Senhor. O que fazes aqui, Elias? Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas. Só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Então Deus deu-lhe uma instrução peculiar, seguida de uma manifestação de poder e de uma revelação íntima. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Quando Elias ouviu, sentindo a presença íntima e santa de Deus, de forma diferente das demonstrações anteriores de poder, cobriu o rosto com o seu manto em sinal de reverência, saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que chegou uma voz que repetiu a pergunta inicial. Que haces aqui? O que fazes aqui, Elias? Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas. Só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Deus não repreendeu diretamente a sua visão distorcida, mas deu-lhe uma nova missão e uma revelação crucial que corrigiria a sua perspectiva. Mostrou-lhe que o seu plano continuava, que Elias ainda tinha trabalho a fazer e que não estava só. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, ungirás a Hazael por rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás por rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael
Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e todas as bocas que não o beijaram. 7.000. Elias não estava só. Havia um remanescente fiel, oculto, mas conhecido por Deus. A sua visão mudou. Renovado no propósito e consolado no espírito, Elias partiu de Horebe, encarregado de uma tripla missão divina: ungir um rei estrangeiro, Hazael da Síria, um novo rei sobre Israel, Jeú, e o seu próprio sucessor profético, Eliseu. Ainda que as unções de Hazael e Jeú, instrumentos do juízo divino, seriam realizadas anos depois, por intermédio de Eliseu, cumprindo assim a palavra dada originalmente a Elias, o profeta não hesitou em cumprir a parte fundamental, o chamado daquele que tomaria o seu manto. Seguindo a ordem de Deus, Elias partiu de Horebe e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava a lavrar a terra. Eliseu provinha de uma família abastada, pois lavrava com 12 juntas de bois diante de si, e ele estava com a última junta. Elias passou junto a ele e, sem dizer uma palavra, lançou sobre ele o seu manto. Este gesto simbólico era poderoso e claro naquela cultura. Era o chamado para sucedê-lo, para tomar sobre si o peso e a autoridade do ministério profético. Eliseu compreendeu imediatamente. Deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Peço-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Eliseu voltou, tomou um par dos bois e sacrificou-os. Com o arado cozinhou a carne e deu ao povo para comer. Foi um ato decisivo. Queimou os laços com a sua vida anterior, demonstrando total entrega ao novo chamado. Depois disso, levantou-se, seguiu Elias e servia-o como seu discípulo e assistente fiel. Levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para que vades consultar Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, assim diz o Senhor: Da cama em que subiste não descerás, certamente morrerás. Elias foi e entregou a mensagem divina aos mensageiros, que regressaram de imediato ao rei Ocosias, surpreendido pelo regresso tão rápido. Por que voltastes? Encontramos um homem que nos disse: Voltai ao rei que vos enviou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que envies a consultar Baal-Zebube, Deus de Ecrom. Por isso, da cama em que subiste, não descerás, certamente morrerás. Como era o homem que encontrastes e que vos disse tais palavras? Num ato de arrogância e desafio à palavra de Deus, o rei Ocosias enviou então um capitão com 50 dos seus homens para prender Elias, que estava sentado no cimo de um monte. Homem de Deus, o rei disse: Desce. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma-te a ti e aos teus 50. E desceu fogo do céu, que os consumiu a ele e aos seus 50. O rei, impenitente, enviou outro capitão com mais 50. Este chegou e falou com a mesma arrogância. Homem de Deus, o rei disse assim: Desce depressa. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma-te a ti e aos teus 50. E desceu fogo de Deus do céu, que os consumiu a ele e aos seus 50. Mas o rei, ainda obstinado, enviou pela terceira vez um capitão com os seus 50 homens. Este terceiro capitão, tendo aprendido com o destino dos anteriores, subiu e aproximou-se com humildade e temor. Homem de Deus, rogo-te que a minha vida e a vida destes teus 50 servos seja preciosa aos teus olhos. Eis que fogo desceu do céu
e consumiu os 2 primeiros capitães com os seus 50. Mas agora, seja preciosa a minha vida diante de ti. Então o anjo do Senhor falou a Elias. Desce com ele, não tenhas medo dele. Elias desceu e foi ter com o rei. Ali, frente a frente, repetiu-lhe a palavra do Senhor, confirmando o juízo por ter procurado um Deus falso em vez do verdadeiro Deus de Israel. Ocosias morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias havia proferido. O tempo do ministério terreno de Elias chegava ao fim. Deus tinha determinado levá-lo à sua presença de uma forma extraordinária, sem passar pela morte física. Aconteceu que quando o Senhor quis elevar Elias ao céu num redemoinho, Elias vinha de Gilgal com Eliseu. Sabendo o que estava prestes a acontecer, Elias tentou por 3 vezes deixar Eliseu para trás, talvez para testar a sua determinação ou para lhe poupar a dor da separação. Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fica aqui agora, porque o Senhor me enviou a Jericó. Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Em Betel e em Jericó, os filhos dos profetas, grupos de profetas que viviam em comunidade, saíram ao encontro de Eliseu, pois sabiam por revelação divina o que estava prestes a acontecer. Sabes que o Senhor levará hoje o teu mestre de sobre ti. Sim, eu sei, calai-vos. 50 homens dos filhos dos profetas seguiram-nos e pararam ao longe, diante do rio Jordão, enquanto Elias e Eliseu se detiveram junto à margem. Então Elias tomou o seu manto, dobrou-o e golpeou as águas do rio. Milagrosamente, as águas dividiram-se para um lado e para o outro, e ambos passaram em seco, tal como Israel havia atravessado o Mar Vermelho e o próprio Jordão séculos antes, sob Moisés e Josué. Quando terminaram de atravessar, Elias soube que o momento estava próximo e voltou-se para o seu fiel discípulo. Pede-me o que quiseres que eu faça por ti, antes que seja tirado de ti. Eliseu não pedia o dobro do poder, mas sim a porção do primogênito, o direito do herdeiro principal para continuar o ministério. Pediste coisa difícil. Se me vires quando for tirado de ti, assim se fará. Se não, não se fará. E aconteceu que, enquanto caminhavam e falavam, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e separou os dois. E Elias subiu ao céu num redemoinho, uma ascensão gloriosa, sem ver a morte. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Eliseu rasgou as suas vestes em sinal de luto. Depois, apanhou o manto que havia caído de Elias ao ser levado. Com este símbolo de autoridade transferida, voltou e parou junto à margem do Jordão. Tomou o manto de Elias e golpeou as águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E assim que golpeou as águas, elas dividiram-se para um lado e para o outro, e Eliseu passou em seco. A porção dobrada do espírito de Elias repousava agora sobre ele. Elias fora levado à presença de Deus de uma forma única, deixando um legado inesquecível e um sucessor pronto para continuar a obra. A sua história ecoaria ao longo dos séculos, sendo esperado até o seu regresso antes do grande e terrível Dia do Senhor. Queremos agradecer-te de todo o coração por teres assistido a este filme até ao fim. Se este conteúdo foi uma bênção para ti, pedimos que nos apoies com gosto e o partilhes com mais pessoas. Também te convidamos a subscrever o canal, pois vem aí mais produções incríveis que te ajudarão a conhecer a Bíblia de uma forma impactante e profunda. Dentro de instantes, vão aparecer no ecrã 2 filmes que selecionamos especialmente para ti.
Um deles é a história de Jesus, a vida e obra do Filho de Deus, desde o seu nascimento até a ressurreição. O outro é a história do profeta Ezequiel, uma visão apocalíptica cheia de mensagens poderosas sobre o futuro da humanidade. Convidamos-te a vê-los e a continuar a explorar as Escrituras conosco. Obrigado pelo teu apoio. Que Deus te abençoe. Amém.